Amém. Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Vou convidar você a ficar de pé nessa noite. E antes de abrir o texto sagrado, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, fechasse seus olhos e orasse conosco nesse dia de hoje. Amém? Vamos orar? Orar pela palavra, orar para que Deus, pela sua infinita graça, Ele possa mais uma vez falar conosco nesse lugar. Vamos fazer isso? Senhor, nós bendizemos Teu nome e agradecemos a Ti por tudo que Tu já tem realizado nesse culto público. Mas nós gostaríamos nesse momento em especial Te pedir que mais uma vez Tu fale ao nosso coração. Fala a Tua igreja, Senhor, através da Tua santa palavra nessa noite. Porque a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem sabe quantos de nós temos que ouvir ou tivemos que ouvir o que ouvimos pela manhã. E quantos de nós necessitamos ouvir o que estaremos ouvindo agora à noite para o louvor da Tua glória? Fala conosco, Pai, fala com o Teu povo, pela Tua infinita graça e bondade, e assim nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 12. Eu vou chamar a sua atenção para esse texto. Nós vamos ler do 1 ao 11. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia ou um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Os irmãos podem sentar. Meus queridos irmãos, essa última semana que passou, eu fui em um atacado aqui da cidade, e na saída daquele supermercado estava uma moça distribuindo umas cartelinhas com perfume. Interessante que aquela moça me deu uma cartelinha daquela de perfume, e quando eu cheirei aquele perfume, eu fiquei maravilhado. Ele era um perfume tão cheiroso, mas tão cheiroso, que eu levei a cartelinha para compartilhar ele com Ritinha. Embora eu não goste de perfume doce, esse perfume era diferenciado. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sou nenhum especialista em perfume, mas quem é especialista em perfume afirma o seguinte: que todo perfume bom tem 3 notas. A primeira nota é aquela que você dá na primeira borrifada. É o que eles chamam de nota de cabeça. É o que leva você a comprar um perfume. É essa primeira nota. Mas eles dizem também que todo bom perfume tem uma segunda nota. São as notas do coração. É aquilo que torna um perfume marcante. Por exemplo, que marca uma determinada pessoa. Mas também todo bom perfume, ele possui uma terceira nota. São chamadas as notas de base. E essas notas, ela
identifica a durabilidade de um determinado perfume. O que me chama, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu começo a introdução desse sermão falando sobre isso. Porque quando você analisa esse texto, eu lhe faço uma pergunta: quantos perfumes exalam nessa casa? Você poderia dizer de uma forma muito clara: pastor, um. E eu lhe pergunto: será que só exala um cheiro aqui? E você pode afirmar: claro que sim, porque só foi quebrado um frasco ou um vaso de alabastro de perfume de 350 ml, mais ou menos. Então parece-nos que nessa casa só tinha um perfume. Mas eu vou responder isso daqui a pouco. Antes de nós responder essa pergunta, se só tinha um perfume, eu gostaria de você atentasse para o verso de número 1. Quando o evangelista João diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa. E essa informação é importantíssima. Por quê? Porque é assim que o evangelista começa o capítulo 12, nos dando essa informação muito importante. Por que essa informação é importante e não pode passar despercebido? Pelo seguinte: porque ela nos situa no tempo. O que é que João está dizendo aqui? Ele está nos informando que a partir do capítulo 12 do evangelho dele, começa a última semana de Jesus aqui na terra. Essa é a última semana de Cristo aqui na terra. Semana que seria concluída com a crucificação e posteriormente com a ressurreição. Um fato interessante que serve de informação para você: metade de todo o evangelho de João foi dedicado a essa última semana da vida de Jesus na terra. A partir do capítulo 12 até o capítulo 21, João só vai nos falar dessa semana última de Cristo. Dessa última semana de Cristo. Ele se dedica exclusivamente a essa última semana. E por que tanta ênfase à última semana? Porque o evangelista gasta do 10 ao 21 para falar da última semana de Cristo aqui na terra? Creio eu que por algumas razões. Primeiro, porque se não houvesse crucificação, nem ressurreição, não haveria cristianismo. E ele se pega nisso e mostra a nós, nos mostra, como foi essa última semana. E a última semana de Cristo aqui na terra começa com um jantar. Começa com uma ceia entre pessoas íntimas, entre amigos, em homenagem a Ele, Cristo. Esse jantar, ou essa ceia, ela é uma homenagem a Cristo. E qual a razão desse jantar ter se realizado? Creio eu, para comemorar a ressurreição de Lázaro. Era um jantar de agradecimento, era uma ceia de agradecimento. Mas não pensem que eu me esqueci de responder a pergunta, e vou retornar a esse tema. Quantos perfumes tinham nesse jantar? Quantos perfumes foram quebrados de uma forma figurada nesse jantar? Eu afirmo a vocês que tinham mais perfumes do que aquele que Maria quebrou. De uma forma figurada, sim. E nós veremos nessa noite que tipos de perfume tinha nesse jantar. Por favor, olhe para o verso 1 e para o verso 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Interessante uma coisa aqui. Onde esse jantar foi preparado? Em que casa esse jantar foi preparado? João não nos informa, mas Marcos, tratando a mesma narrativa, nos informa. Em Marcos 14:3 diz o seguinte: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso.
Nós não sabemos ao certo se esse Simão era esposo de Marta, se ele era algum morador de Betânia. Nós não temos certeza de quem era esse Simão. Nós não podemos afirmar categoricamente de quem se tratava. Mas ele era um leproso, que todos os comentaristas são unânimes em afirmar que possivelmente havia sido curado por Cristo. Então o primeiro perfume que se sente nesse jantar aqui é o perfume de Simão. Simão tinha o perfume de desprendimento. Ou seja, Simão era uma pessoa desapegada. Simão era uma pessoa que tinha generosidade, ao ponto de ceder a própria casa, para que aquele jantar fosse realizado lá, mesmo sabendo que ele corria risco do sinédrio vir lá, né? Jesus estava sendo procurado para ser preso e consequentemente morto, e mesmo assim esse homem cede a sua casa, para que esse jantar fosse realizado lá, na casa dele. Eu creio que por dois motivos. Porque Simão desejava mostrar gratidão a Cristo. Como eu disse, possivelmente ele era alguém que tinha sido curado dessa lepra, e por essa razão ele se juntou com Lázaro. Eles deviam ser amigos, e ele deve ter dito naquela conversa, né, que eu posso conjecturar: Lázaro, você foi ressuscitado, e eu, Lázaro, fui curado dessa enfermidade tão terrível. Então vamos promover um jantar para o nosso mestre. Nada mais justo do que isso. E Simão deve ter dito o seguinte: por favor, Lázaro, vamos fazer o jantar na minha casa. Eu faço questão que seja na minha casa. Eu não sei cozinhar, mas eu dou os ingredientes. Eu não sei cozinhar, mas eu cedo a minha casa. Eu não sei cozinhar, mas eu dou os talheres. Eu não sei cozinhar, mas eu cedo o ambiente. Irmão, Simão tinha o perfume do desprendimento. Quem sabe foi ele que foi até Marta e disse o seguinte: Marta, você sabe cozinhar? Ela disse: claro, a comida fica por sua conta, Marta, e eu dou absolutamente tudo. Ele cede a casa, ele cede os ingredientes, né? Ele cede, irmãos, os talheres, né? Mesmo sabendo que ele corria risco, mesmo sabendo que ele não sabia cozinhar também. Isso é interessante demais, sabe? Por quê, queridos? Porque ninguém consegue servir a Cristo sozinho. Você sempre depende de alguém, você sempre necessita de alguém. Por mais nobre que seja seu ato, você não pode trilhar o ministério solo, sem depender de ninguém. Simão o leproso entendeu isso, e ele era alguém desprendido, ele era alguém desapegado, ele era alguém que tinha generosidade. Senhor, está aqui minha casa, está aqui meus talheres, sabe? Está aqui os ingredientes, Senhor, eu só não sei cozinhar, mas o que eu sei fazer eu faço. Mas havia também, irmãos, outro perfume aqui. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 2. Só uma frasezinha que diz o seguinte: Marta servia. Se o primeiro perfume era despreendimento, o segundo perfume que tinha nesse jantar de uma forma figurada era o perfume que exalava de Marta. Marta tinha dedicação. Mais uma vez nós deparamos com essa mulher servindo. Isso não lhe soa curioso, não? Dessa vez Marta está fazendo o que ela costumava fazer. Lá em Lucas 10 a gente é apresentado a essa mulher que ela estava servindo. Mas ao contrário de Lucas capítulo 10, aqui ela não leva bronca. Aqui Jesus não a repreende. Vocês estão lembrados que lá em Betânia, ou aqui mesmo em Betânia, lá em Lucas capítulo 10, Marta é repreendida por Cristo. Por quê? Porque ela estava reclamando da irmã, porque ela queria que a irmã fosse ajudá-la, e a irmã não ia. E é verdade que Marta não leva bronca dessa vez. Isso me deixou, irmãos, muito intrigado. Mas por que ela não leva bronca, pastor? Porque também nós não vemos marca
reclamando porque estava servindo sozinha. Nem também a vemos aqui criticando Maria. Você poderia me fazer uma pergunta: o que aconteceu com Marta, pastor? Marta cresceu. Era outra pessoa já aqui. Aquela repreensão que Cristo deu a ela, na primeira vez que eles se encontraram em Lucas 10, parece que surtiu efeito. Porque Marta talvez ali queria aplausos, queria reconhecimento pela refeição que ela estava preparando. Ela estava preocupada talvez em ser elogiada pela refeição em que ela estava fazendo, que Cristo a elogiasse e dissesse assim: Marta, que tempero diferenciado, Marta, como você cozinha bem. Talvez ela estivesse preocupada em ser aplaudida lá em Lucas 10, aqui não. Ela serve pela alegria de ter Jesus ao lado, ela serve pela motivação correta. Isso é maravilhoso demais, porque quem serve por aplausos, quando nota que está sozinho na cena, começa a reclamar, começa a murmurar. Você conhece pessoas assim? Ele reclama no culto, ele reclama fora do culto, ele reclama se o culto é pequeno, se o culto é longo, ele reclama da cadeira, ele reclama da estrutura, ele reclama do pregador, ele reclama do ar, ele reclama de tudo. E Marta finalmente resolveu crescer. E ela cresceu aqui. Ela aqui não se queixa, pois houve crescimento na vida dela. Deixa eu lhe dizer algo aqui para você aqui nessa noite. Se não existisse Martas aqui na igreja, você não tomaria água. Se não existisse Martas aqui na igreja, você não estava sentando numa cadeira limpinha. Se não existisse Martas aqui na igreja, quando você fosse aos nossos banheiros, você não aguentava entrar. Se não existisse Martas aqui na igreja, a calçada, o lixo tomava conta. Porque Marta, ela se sobressai nos bastidores. Ela não precisa de aplauso. Ela não faz para o homem ver, ela faz para Deus. Finalmente Marta cresceu. E a motivação de Marta, enfim, era a correta. Então eu louvo muito a Deus pelo corpo diaconal, que muitas vezes você não está vendo, mas estão varrendo a frente, mas estão colocando água no filtro. Pelas irmãs que de forma voluntária limpam o banheiro, limpam o sanitário, limpam essas cadeiras, deixa tudo um brinco e cheiroso. São as Martas, que às vezes não estão no púlpito, e nem precisam, porque elas não são motivadas por aplausos. Elas são motivadas porque entendem que Cristo está ao lado dela. Louve a Deus pelas Martas que a igreja tem. E aqui de um sentido figurado, não estou dizendo só as mulheres, mas os homens também, que tem esse perfume de dedicação. Mas há também aqui um terceiro perfume. Verso 1, 2 e 9. Vamos para ele. Está vendo que não só tinha um perfume, que tinha mais perfumes aqui, e tudo com a letra D eu coloquei, para tornar mais fácil de você decorar. Tudo com a letra D. Vamos para o terceiro. Verso 1, verso 2 e verso 9. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Vá para o verso 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram para lá, não só por causa dele, mas também para quê, queridos? Para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. O terceiro perfume exalado aqui nesse jantar era o perfume de Lázaro. E você poderia me perguntar: que perfume era esse, pastor? Com a letra D. O perfume do decoro, ou seja, da descrição, do recato. O que me chamou a atenção nesse homem? Ele morreu, meus irmãos. Lázaro foi para o céu. Lázaro teve no seio de Abraão, e ele voltou de lá.
Ele voltou de onde ele estava, que Paulo diz que é muito melhor estar com Cristo do que estar aqui. E ele foi tirado de lá onde estava e retornou para esse mundo de devassidão. O que é que eu estou querendo dizer? Ele ressuscitou dos mortos. E ele não abriu uma igreja Lázaro para Cristo. Tinha razão para abrir. Porque ele foi no céu. Não é? Ele podia tocar trombetas sobre si mesmo. Ele podia fazer alardes do seu testemunho. Nesse momento aqui, a atração não era só Jesus. Lázaro também era a atração, porque as pessoas vinham para Betânia, não só para ver Jesus, mas talvez principalmente para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Veja como Lázaro estava em evidência. Mas me parece uma coisa: Lázaro não abre a boca. Sentado à mesa com Cristo, ele não diz uma palavra, porque para aquele homem era necessário mais ouvir Jesus do que falar. Há muitas pessoas que prestavam um grande serviço ao Evangelho, se falasse menos e ouvisse mais. Como prestava um bom serviço ao Evangelho? Lázaro era esse tipo de pessoa, calado ao lado de Cristo. Interessante, queriam matá-lo também. Por que queriam matá-lo? Porque Lázaro era um testemunho vivo e eloquente do poder de Jesus. A vida de Lázaro ali, para quem era contrário a Cristo, era na realidade um sermão vivo e eloquente do poder de Cristo. Por isso que queriam matá-lo. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, com base nesse perfume, entre aspas, do decoro, que exalava de Lázaro. Algumas vezes, eu acho que na maioria das vezes, as pessoas se achegarão a nós, não para nos ouvir, mas para nos ver. As pessoas estavam ali não para ouvir Lázaro, elas queriam ver Lázaro, saber se aquilo ali tinha sido real, se era verdadeiramente Lázaro que estava ali, aquele corpo que eles próprios sepultaram, ou foram testemunha do seu enterro. Mas será que aquele homem que está ali, é assim também com você? As pessoas querem chegar perto de você, para elas finalmente testemunharem, que você é o que você diz. Que você crê da maneira como você prega, da maneira como você fala, da maneira como você se comporta. Se você é exatamente isso que você é, cristão, muitas vezes as pessoas se aproximarão de nós, não para nos ouvir, mas para nos ver. E uma vida assim como a de Lázaro, uma vida, irmãos, de recato, uma vida calada, sabendo colocar as palavras, uma vida assim, leva outros à fé. Veja que alguns vinham e se convertiam, mas por outro lado, atrai o ódio dos adversários do Evangelho. O seu testemunho, o seu bom testemunho, vai atrair aqueles que têm cheiro de vida. E seu bom testemunho vai repelir aqueles que têm cheiro de morte. Você não vai ser amado por todos não, meus irmãos. Você não conseguirá jamais agradar a gregos e a troianos. Eu não estou dizendo que você tem que ser um mal educado, um bruto, um ignorante, não. Eu estou dizendo a você que pelo fato de você ser cristão, você terá o bom perfume de Cristo. Para os vivos, você será um cheiro de vida. Mas para os mortos, espiritualmente, você terá cheiro de morte. Interessante que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então eles diziam, vamos matá-lo. Eu posso lhe dizer algo aqui? É isso que o inferno quer fazer comigo e com você. Abafar nosso testemunho. Acabar com o nosso testemunho. E nós ouvimos aqui pela manhã. O diabo vai trabalhar firme. 24 horas para fazer com que você perca. Porque atente para o seguinte: não pense que o diabo está preocupado se você morrer. A grande preocupação dele é que você perca o seu testemunho. Porque você perdendo o seu testemunho, muitos vão com você.
Infelizmente, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que o pecado do crente, ele é um pecado mais danoso do que o pecado de um ímpio. Porque o crente, ele peca contra um conhecimento maior. E quando ele peca, interessante, irmãos, ele nunca peca sozinho. E pior, ele nunca cai sozinho. Ele arrasta alguns com ele. Isso é muito triste. Mas vamos para o quarto perfume. Verso 3, verso 4, verso 5 e o verso 6. Olha o que o texto nos diz. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Existe, ao meu ver aqui, um quarto perfume, exalado por Judas. Esconder também. Que perfume era esse? O perfume do descaramento. O perfume do descaramento. Judas é um descarado. Judas é um cínico. Interessante que ele começa repreendendo Maria. Maria está adorando. Maria está fazendo um ato de adoração. E isso é muito sério. Maria está ali adorando ao Senhor, aproximando-se do Salvador, aproximando-se do Cristo. E Judas tenta atrapalhar. E um detalhe, ele tinha cara e rosto e linguajar e indumentária de crente, ele era um religioso. João o chama de discípulo. E essa palavra não pode passar despercebida para nós. Porque quando se chama alguém de discípulo, está dizendo o seguinte: não apenas que ele segue alguém, mas que ele resolveu viver moralmente e intelectualmente conforme o ensino do seu mestre. Veja quanto cinismo existia na pessoa ou no perfume de Judas. Aparentemente um santo, aparentemente alguém caridoso, muito preocupado com os pobres. Só que não. Interessante, né, irmãos? Parece que é velho, parece não, é antigo se utilizar da figura dos pobres para roubar. O pai dos pobres, lhe lembra alguém? Parece que não é de hoje que se usa essa figura dos pobres para roubar. Judas tinha a mesma estratégia. Ele pertencia a um partido que eu conheço demais. O partido, aliás, o perfume do descaramento. Veja que coisa interessante. Interessante, né? Judas quantificou. Ele calculou o valor do perfume, né? E essa história, irmãos, ou melhor, esse exemplo de Judas, ele está aqui para nos lembrar o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas têm perdido sua vida cristã por querer enricar? Eu vou para dizer uma coisa aqui a você, sem medo de errar. Você quer conhecer alguém? Dê dinheiro a essa pessoa. Você quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Mas você quer conhecê-la mais? Tome o que você deu. Tome o dinheiro que você deu. Tome o poder que você deu a ela. Aí você a conhece. Aí você a conhece. Está aqui Judas. Porque poder e dinheiro, ele revela caráter. Pode acreditar no que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes nós somos um nada, um zero à esquerda. Melhora socialmente, já não fala com todo mundo. Deus nos tira do lixo, como me tirou
das trevas, né? Coloca na sua maravilhosa luz. Mas aí nós começamos a pensar que nós somos alguma coisa, e na realidade nós somos pó. Uma coisa interessante, como Judas se manifesta. Eu fiquei pensando aqui sobre isso. Interessante, irmãos. Esse tipo de gente, ele briga por muito. Ao mesmo tempo, ele se faz passar por muita coisa. Mas na intimidade, você descobre que ele se vende por tão pouco. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quanto vale sua salvação? Todos nós que estamos aqui, que somos cristãos, nós temos ministério. Qual é o preço do seu? Você vende o seu por quanto? 30 moedas de prata? Está aqui Judas, né? Está aqui Judas, se vendendo por tão pouco. Vou lhe dar um conselho aqui, queridos. Não desfaça dos outros. Saiba qual é o seu lugar no corpo. Todos nós que estamos aqui, nós estamos para servir uns aos outros. Nós somos um corpo. Deus nos reuniu para isso. Há um adendo aqui que eu gostaria de destacar. E eu lhe convido, por gentileza, a voltar um pouquinho para Mateus 26. O verso 8 e o verso 9 desse texto sagrado. Olha o que o texto nos diz. Mateus 26. O verso 8 e o verso 9. Após Maria derramar esse precioso perfume, Mateus nos informa algo que Lucas não diz. Olha o que ele diz. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume podia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Interessante que, irmãos, como uma pessoa assim, como Judas, que não vive na verdade, ela tem o poder de influenciar você. Influenciar você. Essa decisão de Judas, ela, na realidade, irmãos, ela infectou, ela influenciou o colégio apostólico de Cristo. Devido a esse comentário, ele conseguiu extrair essa declaração de todos os discípulos. Até os próprios discípulos passaram a duvidar da adoração de Maria. Que coisa terrível. A gente ouviu hoje aqui de manhã o seguinte, que nós não devemos ter esqueletos dos armários. Porque um dia o esqueleto vem à tona. Isso pode ser eu, isso pode ser você. Aquilo que você tanto esconde, debaixo de 7 capas, um dia vem à tona. Está aqui Judas. E João vai na jugular de Judas. E diz o seguinte, é só ele que diz. Ele não é discípulo, ele não está preocupado com pobre, ele não está preocupado com Cristo, ele não está preocupado com nada. Ele é ladrão. Que coisa terrível. Portanto, eu lhe dou um conselho aqui nessa noite. Viva na verdade. Porque esse perfume do descaramento, um dia, ele será descoberto. E será exposto. O que é pior. E a repreensão de Cristo no verso 7 é muito clara. Olhe para o verso 7 de João, do texto que nós estamos analisando. No capítulo de número 12. Olha o que Cristo diz no verso 7. Mas Jesus disse, deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Ou seja, Judas, não fale bobagem. Judas, não seja cínico. Não faça com que essa mulher perca a sua fé, a sua devoção, o amor a mim. Não faça com que essa mulher deixe de acreditar em mim, queridos. Quantas pessoas têm saído do Evangelho por conta de pessoas assim? E a sua alma que está em jogo, é a sua salvação que está em jogo, porque muitas vezes nós damos ouvido a esse tipo de gente.
que não ajunta, que espalha, que não tem verdade, embora seja religioso. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Nós estamos já concluindo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso de número 9. O texto diz o seguinte: uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Ponto. Há um outro perfume aqui, irmãos. O perfume da multidão. É o perfume do delírio. É aquele tipo de gente que corre atrás de novidades. Qual a última novidade? Eles não estavam contra Jesus, mas também não eram a favor de Jesus. É aquele tipo de gente indiferente. Está aqui um povo indiferente. Eles nem eram mornos, nem eram frios. Aliás, não eram quentes, nem eram frios. Nem eram frios, eram pessoas mornas. E interessante que essa mesma multidão que está atrás de Cristo aqui, lá no capítulo 19, verso 15, pede que crucifique-o. Por quê? Porque eles viviam em cima do muro. Viviam em cima do muro. E começam a compactuar com as pessoas que queriam matar Jesus. Matar Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Infelizmente eu lhe digo isso. Haverá pessoas que pularão de galho em galho. De galho em galho. De sermão em sermão. De teologia em teologia. De igreja em igreja. E nunca serão verdadeiramente alcançados. Eles não buscam Cristo, eles buscam uma última novidade. E são indiferentes ao que está acontecendo na igreja. Indiferentes. Eu não tenho tempo, não dá para mim. Eu sou indiferente. Está aqui a multidão. Sabe, com o perfume do delírio. Nós vamos concluir. O perfume literalmente dito desse texto é o que está no verso de número 3. Quando a palavra do Senhor diz o seguinte: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. De que esse puro nardo tinha cheiro? Qual era o cheiro de Maria, queridos? Era o cheiro da devoção. O cheiro da devoção. O que nos atrai em Simão? O despreendimento. O que nos atrai em Marta? A dedicação. O que nos atrai em Lázaro? O decoro. Mas o que nos atrai em Maria? A sua devoção. Maria era alguém que tinha devoção por Cristo. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Preste atenção no que eu vou dizer a você aqui. Devoção tem preço. Devoção tem preço. Atente para o seguinte fato aqui. Esse perfume, ele vinha de uma planta extraída no Himalaia. E ele vinha em lombos de camelos. Esse perfume que Maria quebra aqui, tinha algo em torno de 350 ml apenas. Sabe quanto valia a preço de hoje? 16 mil reais. 16 mil reais valia esse perfume de Maria a preço de hoje. Ela pega esse frasco, sobre o olhar do avarento Judas, e ela quebra aos pés do seu Senhor. Eu me fiz uma pergunta vendo esse texto, olhando esse texto aqui. Por que ela quebra aos pés de Cristo? Não é interessante isso? Eu me fazia outra pergunta: Senhor, talvez aquilo fosse toda a reserva de emergência que Maria tivesse. Talvez ali fosse todo o seu dote que ela deve ter ganho. Quem sabe, queridos, era a sua herança. Toda estava naquele pequeno frasco de 350 ml. Vamos, você há de concordar comigo, é uma quantia razoável. 16 mil reais para ser quebrado nos pés de alguém, tudo sujo. Porque os pés de Jesus deveriam estar sujos. E às vezes a gente fica aqui, não tem coragem de dar uma oferta. Um dízimo.
indiferente. Estou com a multa, eu dízimo? Dá não, pastor. Aí chega uma mulher dessa, quebra um frasquinho de 350 ml, valendo 16 mil reais. Era talvez tudo que ela tinha. E ela derrama aos pés de Cristo. Por que nos pés? Há um texto em Isaías que diz o seguinte: quão formosos são os pés daqueles que anunciam. O quê? As boas novas, não é verdade? Maria estava dizendo com isso: Senhor, os teus pés tão sujos como estão, da parte do teu corpo talvez agora mais insignificante, mas foram os teus pés, Senhor, que me trouxeram as boas novas. Foram os teus pés, Senhor, que me trouxeram a salvação. Eu te conheci, Senhor. Tu és a coisa mais importante que eu tenho. Eu dou meu tudo. Ela tinha devoção. Isso aqui me chamou muito a atenção. E outra coisa que eu fiquei intrigado. Meus irmãos, será que nessa casa não tinha uma toalha? Eu acredito que sim. Mas Maria quebra aquele vaso, aquele frasco de perfume, e pega, solta os cabelos, e enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Interessante que na cultura judaica, uma mulher só podia tocar os pés de um homem se ele fosse seu marido ou se ele estivesse morto. Em outro caso não. Maria solta os cabelos e toca os pés de Cristo com os seus próprios cabelos, dizendo o seguinte: eu entendi que tu irás morrer, mas assim como tu fizesse com Lázaro, tu vai ressuscitar. A parte mais digna que eu tenho, que é o cabelo, não é nada comparado à parte mais suja que tu tem, entre aspas, os pés. Eu vou limpá-los porque eu sou pó, eu sou pecadora, e tu és santo, e tu és o amado da minha alma, tu és aquele que me mostrou a salvação. Eu te dou tudo. Você tem feito isso? Por fim, queridos, ainda no verso 3, finalzinho do verso 3, a Bíblia diz: toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume, com o cheiro do perfume. Toda a casa. Quem tem devoção demonstra. Estava ali um crítico, ferrenho. Não tem aquela pessoa que nem faz nem deixa você fazer? Era Judas. Não tem aquela pessoa: você vai dar tudo isso? Você está dando tanto tempo à igreja, você está gastando muito tempo com essas coisas. Existem pessoas assim. Mesmo diante disso, ela demonstra humildade, bondade, alegria, sinceridade, despreendimento. Por quê? Porque Maria era alguém motivada. Eu posso lhe fazer uma pergunta aqui? Se não fosse esse Cristo, onde você estaria hoje? Se não fosse esse Cristo, como estaria sua família hoje? Se é que você tinha família. Eu pelo menos não tinha mais, tenho certeza absoluta. Se não fosse esse Cristo, como você estaria hoje? Há pessoas, irmãos, que não são gratas, mas Maria era grata. Ela estava dizendo aqui: Senhor, como tu tens sido gracioso conosco. Tu desse, Senhor, crescimento a Marta. Senhor, tu ressuscitasse meu irmão Lázaro. Como tu tens sido bom. Quem entende, irmãos, quem é Cristo, se entrega à devoção. E Maria fez isso. Como isso é importante. Como isso é importante. Mateus 26:13 diz o seguinte, olha: em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Eu achei isso aqui muito interessante. Por que Maria teria que ser lembrada segundo Jesus? Porque Maria, ela serve de exemplo para mim e para você, de alguém que tem afeto por Cristo, de alguém que tem motivação, ação,
de alguém que se interessa pela causa de Cristo. Meus amados irmãos, a fé que salva, ou a fé que nos leva a crer no Cristo ressurreto, nos muda. É impossível você dizer que você crê no Cristo ressurreto, que você tem o coração nesse Cristo, e você não tem mudado. Quem recebe o Evangelho, né? Quem recebe o Evangelho serve a Cristo, e também aos irmãos. E também aos irmãos. Uma coisa interessante aqui. Mesmo criticada, ela continuou servindo. E ela continuou fazendo sempre o melhor. Como o coração dessa mulher era diferente do coração de Judas. Porque Judas desanima todo mundo. Como é triste, irmãos. Judas, ele tem o poder de roubar seu coração. Se junte com um. Se junte com um. Ele vai roubar seu coração. Ele vai roubar a devoção que você tem pela igreja, pela palavra, pela oração. Interessante, eu estava ali num lugar essa semana, e uma pessoa disse o seguinte acerca de uma pessoa que não é daqui, é de outra igreja. Fulana de tal saiu da igreja. Ela saiu, foi para outro lugar e odeia o pastor. Eu digo, meu Deus. Uma pessoa sai da igreja e odeia o pastor. E está em outro lugar. Eu tenho dificuldade para ver conversão numa vida assim. Sou sincero a você. Eu tenho dificuldade de me sentar e ouvir uma pessoa assim. Imagina eu chegar para você e dizer, eu lhe odeio. Mas eu estou em outro lugar, servindo ao mesmo Deus que você. Eu não acredito. Pode ser palestrante, pode ser o que for. Eu não acredito. Como é que alguém nutre ódio no coração? Judas tem esse poder, queridos, de roubar nosso coração e nos transformar apenas num religioso. Mas Maria nos serve de modelo. Maria nos serve de modelo. Sabe por quê? Porque ela está dizendo aqui que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Ela dá o melhor. Ela dá o melhor. Posso lhe fazer uma pergunta aqui, a gente finaliza? Vamos para o segundo momento. Perdão. Você tem cheiro de quê? Dedicação, de decoro, desprendimento, de devoção. Qual é o seu cheiro? Eu só espero sinceramente que você não tenha o cheiro de Judas. Sabe por quê, queridos? O amor, depois de dar tudo, ele só lamenta não ter mais nada para dar. Eu gostaria que, antes de nós partirmos para esse segundo momento, você gastasse um pouquinho do seu tempo aí precioso e perguntasse a você mesmo: onde eu estaria hoje sem o Evangelho? Teus filhos, tua família, você. Eu vou responder por mim, porque eu não tenho papa na língua. Eu estaria numa boca de fumo, comprando crack, porque a vida não tinha mais sentido para mim. Eu estou velho e liso, e eu não suportaria isso sem o Evangelho. E você? Eu sou um caso perdido para a psicologia, porque eu pergunto aos psicólogos o seguinte: depois da morte, o que você tem para mim? Ela respondeu: pastor, depois da morte a psicologia não pode fazer nada. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém?